Clint Walker odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Clint Walker nasceu Norman Eugene, a 30 de maio de 1927 em Hartford, Illinois, criado durante a Grande Depressão. Walker cresceu numa família modesta e trabalhadora. A sua mãe, Gladys Hulda Walker, era de ascendência checa, enquanto o seu pai, Paul Arnold Walker, trabalhava numa refinaria de petróleo, tendo crescido numa pequena cidade industrial. Walker desenvolveu uma forte ética de trabalho e um apreço pela natureza, características que mais tarde se tornariam um elemento definidor da sua persona no ecrã. Quando era jovem, Walker abandonou os estudos cedo para ajudar a sustentar a sua família, exercendo diversas profissões, incluindo o trabalho num barco fluvial e numa fábrica. No entanto, o seu físico imponente e o seu atletismo natural tornavam-no apto para funções mais aventureiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se na Marinha Mercante dos Estados Unidos com apenas 17 anos servindo o seu país e adquirindo uma valiosa experiência de vida que viria a moldar o seu caráter disciplinado e determinado. Após a guerra, Walker explorou várias carreiras, incluindo a de porteiro metalúrgico e até investigador privado disfarçado. No entanto, a sua imponente estatura de 198 metros, os traços marcantes e a voz grave de barítono fizeram dele um candidato ideal para Hollywood, encorajado por amigos e conhecidos. Walker mudou-se para Los Angeles, onde conseguiu um emprego como segurança no Hotel Sands, em Las Vegas. Foi aí que chamou a atenção dos olheiros de talentos que viram potencial de estrela na sua aparência robusta e tipicamente americana, sem qualquer formação formal em representação. Walker conseguiu os seus primeiros pequenos papéis em filmes, incluindo uma participação não creditada no clássico épico bíblico, Os 10 Mandamentos. 1956, no qual interpretou um capitão da Sardenha. No entanto, a sua grande oportunidade surgiu quando a Warner Brothers o escolheu para o papel de Cheyenne Boddy, na série televisiva Cheyenne de 1955 a 1963. O papel não só definiria a sua carreira, como consolidaria o seu lugar como figura lendária na história dos westerns na televisão. Cheyenne foi a primeira série de western com 1 hora de duração na história da televisão, e a interpretação de Walker do estoico, mas carismático andarilho, Cheyenne Boddy, conquistou o coração do público em toda a América. O sucesso da série foi atribuído não só a sua narrativa envolvente e as sequências repletas de ação, mas também à presença marcante de Walker em cena. A sua personagem era um solitário nobre e íntegro. Um homem de poucas palavras, mas de uma integridade inabalável, qualidades que ressoavam profundamente nos telespectadores. Durante a exibição da série, Walker tornou-se um dos rostos mais reconhecidos do gênero western. A sua combinação de força física, charme gentil e intensidade silenciosa tornou-o um favorito entre os fãs. No entanto, apesar da popularidade da série, Walker enfrentou conflitos contratuais com a Warner Brothers, o que o levou a afastar-se temporariamente de Cheyenne. Esta pausa em Cheyenne permitiu-lhe explorar oportunidades no cinema, aproveitando o seu estrelato. Na TV, Walker migrou para o cinema com papéis notáveis numa série de westerns e aventuras repletas de ação. Protagonizou Fort Dobbs, 1958, Yellowstone Kelly, 1959, e Gold of the Seven Saints, 1961, onde demonstrou a sua capacidade em interpretar heróis robustos, com uma mistura convincente de dureza e sensibilidade. Walker rompeu também com o molde dos westerns, aparecendo no drama de guerra None But the Brave, 1965, realizado por Frank Sinatra, e no clássico filme de sobrevivência The Night of the Grizzly, 1966. Talvez um dos seus papéis mais famosos no cinema
tenha sido em The Dirty Dozen 1967, onde interpretou Samson Posey, um recluso de modos gentes, mas fisicamente imponente recrutado para uma perigosa missão na Segunda Guerra Mundial. Apesar destes sucessos, Walker sempre se manteve intimamente ligado ao gênero western. Continuou a fazer filmes para a TV e participações especiais em westerns ao longo das décadas de 1970 e 1980, consolidando a sua reputação como uma das figuras mais acarinhadas do gênero. Em 1971, Walker passou por um terrível incidente que quase lhe custou a vida, o que só aumentou o seu estatuto lendário. Enquanto esquiava em Mammoth Mountain, na Califórnia, caiu e foi acidentalmente empalado por um bastão de esqui que lhe perfurou o coração. Milagrosamente sobreviveu ao incidente, sendo submetido a uma cirurgia de emergência e recuperando completamente a sua resiliência e incrível recuperação. Impressionaram os fãs e reforçaram a sua imagem de herói indestrutível, tanto dentro como fora do ecrã. Nos últimos anos da sua carreira, Walker continuou a abraçar as suas raízes do Velho Oeste, emprestando a sua voz a projetos de animação como Little Soldiers, 1998, e fazendo aparições públicas em convenções de temática western. Embora se tenha retirado da representação, o seu legado perdurou com Cheyenne e os seus muitos filmes a continuarem a entreter gerações de espectadores. Clint Walker teve 3 casamentos importantes ao longo da sua vida, cada um com a duração aproximada de 2 décadas. O seu primeiro casamento foi com Verna Garver, com quem se casou em 1948 durante os primeiros anos da sua carreira em Hollywood. Na altura, Walker ainda se estava a estabelecer na indústria do entretenimento, trabalhando em diversas funções antes de alcançar a fama. Deste casamento nasceu a sua única filha, Valerie, em 1950. Valerie Walker faria história como uma das primeiras mulheres pilotos de linha aérea, quebrando barreiras numa profissão dominada por homens. Ela demonstrou uma notável capacidade e determinação, conquistando respeito e admiração na indústria da aviação. No entanto, apesar dos primeiros anos juntos e da alegria partilhada da paternidade, o casamento de Walker e Garver chegou ao fim em 1968, após 2 décadas. Os motivos do divórcio permanecem privados. Mas como em muitos casamentos em Hollywood, a pressão da fama e as obrigações de carreira podem ter contribuído. Após o fim do primeiro casamento, Walker permaneceu solteiro durante vários anos antes de reencontrar o amor. Em 1974, casou com Gisele Hennessy, uma mulher que trouxe à sua vida uma felicidade e um companheirismo renovados. O seu relacionamento foi marcado pela devoção e profundo afeto, e permaneceram juntos durante 20 anos. No entanto, o tempo que passaram juntos foi interrompido quando Hennessy faleceu em 1994. A perda foi, sem dúvida, um golpe devastador para Walker, que tinha encontrado conforto e estabilidade no seu casamento. Os anos que se seguiram à sua morte foram provavelmente repletos de tristeza, enquanto ele se adaptava à vida sem a sua amada esposa, apesar desta perda. Walker voltou a encontrar o amor casando com Susan Cavallari em 1997. Este casamento seria a sua união definitiva, durando até a sua morte. Cavallari tornou-se uma companheira fiel, oferecendo amor e apoio à medida que Walker entrava nos seus últimos anos. Juntos construíram uma vida em Grass Valley, na Califórnia, onde Walker desfrutava de uma existência mais tranquila, longe dos holofotes. O seu casamento durou mais de 2 décadas, demonstrando a natureza duradoura do vínculo entre ambos. Para além da sua vida pessoal, Walker era conhecido pelas suas preferências alimentares peculiares. Identificava-se como um pessimista político, ou seja, abstinha-se de comer carne vermelha, mas incluía frango e peixe, principalmente salmão, na sua dieta. Esta escolha pode ter sido influenciada por preocupações de saúde ou por crenças pessoais sobre nutrição.
Numa época em que muitas celebridades defendiam estilos de vida saudáveis, os hábitos alimentares de Walker refletiam um compromisso com o bem-estar e a longevidade. A sua aversão à carne de vaca diferenciava-o da imagem estereotipada de um ator de filmes de western de quem seria de esperar consumir grandes quantidades de bife e carne vermelha. Em vez disso, a abordagem de Walker em relação à alimentação enfatizava o equilíbrio, o que provavelmente contribuiu para a sua saúde geral e impressionante longevidade. Walker era também politicamente engajado e expressava publicamente o seu apoio aos valores conservadores nas eleições presidenciais norte-americanas. De 1964, apoiou Barry Goldwater, um senador republicano do Arizona conhecido pelas suas posições firmemente conservadoras. A campanha de Goldwater enfatizava um governo limitado, liberdades individuais e uma forte defesa nacional, ideais que provavelmente ressoavam com as crenças pessoais de Walker. Como um homem que interpretou personagens fortes, independentes e autossuficientes no ecrã, Walker pode ter se sentido atraído pela visão de Goldwater sobre o robusto individualismo americano. O seu apoio colocou-o entre as muitas figuras de Hollywood que se manifestavam politicamente alinhando com o movimento conservador numa época em que a indústria do entretenimento era frequentemente associada a pontos de vista mais liberais. Clint Walker e James Arness foram dois dos atores mais icônicos do gênero western na televisão e no cinema, cada um conquistando fama pela sua presença imponente. Vozes graves e interpretações fortes, mas estoicas de homens da lei e pistoleiros. Contudo, embora ambos fossem admirados por milhões de fãs e respeitados nos bastidores de Hollywood, havia uma história diferente. Walker, mais conhecido pelo seu papel de Cheyenne Boddy em Cheyenne 1955-1193, terá nutrido um profundo ressentimento em relação a Arness, a lendária estrela de Gunsmoke, 19.551.975. Esta hostilidade não se baseava num único acontecimento, mas sim numa série de queixas profissionais e pessoais que se foram acumulando ao longo do tempo. No cerne da animosidade de Walker em relação a Arness, estava o facto inegável de que ambos competiam pela supremacia no gênero western no final da década de 1950 e início da década de 1960. Cheyenne e Gunsmoke foram dois dos maiores sucessos da época, cada um atraindo milhões de espectadores, fiéis semanalmente. Walker, com os seus 198 metros de altura, era um ator fisicamente imponente e orgulhava-se da sua capacidade de realizar muitas das suas próprias cenas de ação, conferindo uma rusticidade autêntica à sua personagem. Arness, que era apenas um pouco mais baixo, com 195 metros, também tinha uma presença imponente como o delegado Matt Dillon em Gunsmoke People, que o tornou um nome conhecido durante 2 décadas. Os dois atores eram constantemente comparados, e Walker sentia alegadamente que era muitas vezes ofuscado por Arness, cujo programa tinha uma duração mais longa e um sucesso de público mais expressivo. Este favoritismo percebido por parte dos executivos de Hollywood e das estações de televisão contribuiu provavelmente para a crescente amargura de Walker. Além disso, pessoas influentes da indústria especulavam frequentemente que a antipatia de Walker por Arness era alimentada por aquilo que considerava ser a trajetória privilegiada da carreira deste último. Arness foi escolhido a dedo por nada mais nada menos que John Wayne para protagonizar Gunsmoke, o que lhe deu uma vantagem sobre os seus concorrentes. Wayne, que inicialmente foi convidado para interpretar o Marechal Dillon, recusou o papel e, em vez disso, recomendou Arness para a personagem. Este apoio deu a Arness um impulso inestimável, uma vez que a influência de Wayne em Hollywood era incomparável. Por outro lado, Walker teve de trilhar seu caminho desde pequenos papéis e trabalhos árduos até alcançar o sucesso em Cheyenne. O contraste no percurso de ambos os atores rumo ao sucesso pode ter intensificado o ressentimento de Walker, fazendo-o sentir que Arness teve um caminho mais fácil para o estrelato.
Além disso, havia rumores de que Walker e Arnes se tinham desentendido em eventos da indústria. Embora ambos fossem conhecidos pelo seu profissionalismo nos sets de filmagem, Walker era considerado mais acessível e afável fora do ecrã, enquanto Arnes podia ser mais reservado e, por vezes, percebido como distante. Walker, que tinha servido como marinheiro mercante e trabalhado em trabalhos árduos antes de entrar para a indústria do entretenimento, orgulhava-se da sua origem humilde e da sua capacidade de se ligar às pessoas. Segundo os relatos, sentia que Arnes, que tinha uma imagem um pouco mais refinada em Hollywood e beneficiava de ligações pessoais, se portava com um ar de superioridade. Algumas fontes afirmam que Walker acreditava que Arnes o menosprezava por o considerar um talento inferior ou que só alimentava a sua hostilidade. Talvez a maior fonte de atrito entre os dois tenha sido o sucesso e a longevidade de Gunsmoke. Embora Cheyenne tenha sido uma série inovadora, sendo o primeiro western de 1 hora de duração na televisão e transformando Walker numa estrela, não teve a mesma longevidade de Gunsmoke, que se manteve no ar durante 20 anos. Walker teve uma relação turbulenta com a Warner Brothers, chegando mesmo a abandonar Cheyenne a dada altura devido a disputas contratuais. Em contraste, Arnes permaneceu em Gunsmoke durante toda a sua exibição, consolidando-se como o xerife definitivo da televisão. Walker pode ter visto o sucesso duradouro de Arnes como uma lembrança do que ele próprio tinha perdido devido às suas batalhas com os executivos do estúdio. Esta frustração, combinada com as constantes comparações entre as suas carreiras, provavelmente aprofundou o ressentimento de Walker em relação a Arnes. Ao longo dos anos, apesar da rivalidade, Walker nunca falou mal de Arnes publicamente em entrevistas, pelo menos não de forma abertamente difamatória. No entanto, aqueles que conheciam Walker afirmavam bem que ele não tinha uma opinião muito boa sobre a estrela de Gunsmoke. Se a sua antipatia era fruto de ciúmes profissionais, diferenças de personalidade ou frustrações persistentes com a política de Hollywood. É evidente que Walker via Arnes mais como um rival do que como um amigo. Embora ambos tenham deixado legados incríveis no gênero western, a complexa relação entre ambos continua a ser uma das histórias de bastidores mais intrigantes da televisão clássica. Um dos acontecimentos mais dramáticos da vida de Walker ocorreu em maio de 1971, quando sofreu um acidente de esqui quase fatal em Mammoth Mountain, na Califórnia, experiente em atividades ao ar livre. Walker estava habituado a desafios físicos, mas esta aventura em particular quase lhe custou a vida. Ao percorrer o terreno acidentado e imprevisível das pistas de esqui, Walker perdeu o controle e começou a rolar violentamente montanha abaixo. A queda resultou num ferimento grave e traumático quando o seu bastão de esqui lhe perfurou o peito, atingindo o coração. O seu estado era tão grave que foi declarado morto ao chegar ao hospital. Contudo, num acontecimento que só pode ser descrito como milagroso, um médico notou tênues sinais de vida e recusou-se a desistir dele. Walker foi levado de urgência para uma cirurgia de emergência, onde os médicos realizaram uma operação delicada e complexa para reparar o seu coração danificado. A sua sobrevivência foi extraordinária, desafiando todas as expectativas médicas. Ainda mais surpreendente foi a sua rápida recuperação. Apenas 2 meses após o acidente, já estava de volta ao trabalho, demonstrando a sua incrível resiliência e força. Este incidente tornou-se uma das histórias de sobrevivência mais notáveis da história de Hollywood, consolidando a reputação de Walker como a personificação na vida real das personagens fortes e resilientes que interpretava no ecrã. Walker continuou a desfrutar de uma vida longa e preenchida, mas nos últimos anos a sua saúde começou a decair. A 21 de maio de 2018 faleceu aos 90 anos em Grass Valley, na Califórnia, devido à insuficiência cardíaca congestiva. A sua morte marcou o fim de uma vida lendária repleta de conquistas notáveis, triunfos pessoais e performances inesquecíveis. Deixou a filha Valerie,
a terceira mulher, Susan Cavallari, e outros familiares próximos, incluindo um neto e uma meia-irmã. A sua irmã gêmea, Lucille Westbrook, tinha falecido em 2000 antes dele. Apesar do seu falecimento, o legado de Walker como cowboy de Hollywood, estrela de ação e herói da vida real, continua vivo no coração dos seus fãs. Os seus contributos para o cinema e para a televisão, bem como a sua extraordinária resiliência pessoal, garantem que será sempre recordado como uma das figuras mais icônicas e duradouras de Hollywood.